E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Lenda dos Cinco Anéis, uma rápida introdução não só ao universo, mas ao que tange aos vídeos que iremos fazer sobre. Para quem já não conhece, para quem não conhece o que é Lenda dos Cinco Anéis e tudo mais, é um RPG de samurais no mundo meio fantasioso, com ninjas, poderes místicos que são vindos dos kamis e utilizados pelos Shugenjas, e um mundo rico e próprio. Para introduzir vocês a esse universo, quero desde já dizer para vocês que eu tenho diversos vídeos sobre. Eu tenho uma playlist onde tem L5R tudo sobre, onde tem todos os meus vídeos, contando com mais de 228 vídeos sobre e aumentando a cada dia. Um vídeo focado em história, que eu falo sobre a história de cada ano, de cada século, e esses vídeos serão atualizados, contando ainda mais coisas até o século atual, que Lenda dos Cinco Anéis conta com 12 séculos completo e o início de um século 13, cada um deles com descrições, com fatos acontecendo, não em todos os anos, em todos os meses, em todos os dias desses 12 séculos, mas acontecem muitas coisas mesmos. E as campanhas, músicas para RPG que são bem inspiradas em Lenda dos Cinco Anéis, uma campanha própria também chamada Cinza das Trevas muito boa, e aos vídeos que ainda não aparecem aqui na playlist para vocês, mas os vídeos da mecânica da quinta edição. Lenda dos Cinco Anéis há duas edições, a quinta e a quarta, que são mais famosas, tá? Lógico que existe a 1, a 2, a 3, e eu botei como uma meta aqui ensinar para vocês bastante a quinta e a quarta edição. Eu já tenho uma playlist com 68 vídeos da edição antiga. Antiga não, edição 4, vamos falar da forma certa, né? Eu já tenho esses vídeos aqui sobre a edição 4, e só que eles são bem antigos. Se vocês verem, eles foram feitos em 2019 e minha voz, minha dicção era muito diferente na época. Básica, como eu já tinha dito, e ela se trata de maneira de como a gente joga os dados em A Lenda dos Cinco Anéis. Então, esses vídeos já estão bastante desatualizados, então com uma nova oratória, eu decidi para fazer para vocês os remakes desses vídeos antigos, até com mais experiência gravando vídeos e jogando Lenda dos Cinco Anéis. Então, junto a essa playlist aqui, vão estar sendo lançados vídeos novos logo no topo. Então, aí na descrição você pode acessar o link da playlist com os vídeos antigos e os novos, para quem quiser explorar, tá? Os antigos tem uma parte boa deles, é que todos eles são bem curtinhos, né? Tem 3, 2 minutos, e eu falo sobre um tema único e específico. Aqui eu vou abranger mais e falar sobre 2, 3 tópicos no mesmo vídeo. Mas o vídeo inicial é bem simples, vai ser uma rápida introdução comparado aos próximos. Então, introduzindo a Lenda dos Cinco Anéis, nós falaremos inicialmente da página 1 a 11, na parte do livro chamada Introdução, tá? Então a gente começa o livro aqui tendo sua capa, ele veio ao Brasil pela New World Editora, sua classificação indicativa e o seu mapa. Ele é dividido em duas partes, pois ele é grande demais, mas junto e dobrado, né? Ele não é desse jeito, ele não vem na horizontal, certo? É você usar ele na vertical. E aí a gente vê em páginas introdutórias falando sobre as pessoas que trabalharam. Muito legal é que a pessoa que criou o Lenda dos Cinco Anéis, né? O criador dele se chama John Wick, sim, igual o filme John Wick que nós temos e tal. E aqui a gente vem uns índices do livro, eu vou falar sobre o índice um pouquinho mais pra frente, então vou dar uma passada nele por agora. E nós vemos aqui uma pequena parte introdutória, tanto aqui um textinho sobre o Lenda dos Cinco Anéis, explicando um pouco sobre a New Order, como que foi fazer este livro, e também aqui um prefácio sobre o Lenda dos Cinco Anéis. Então nós vamos para uma parte de introdução, e ele conta um pouquinho da história de um personagem. Não vou trazer aqui no vídeo sobre ele, mas ele conta umas historinhas aqui a partir dessa página. Bem-vindo a Rokugan. Ele fala um pouquinho sobre a Matsukazumi e outros personagens desta história. E aí a gente vem em si para Bem-vindo ao Império Esmeralda. E aí a gente volta aqui para os nossos slides para explicar um pouco mais para vocês. Então vamos lá, o que é RPG de mesa? Para quem não conhece, chegou nesse vídeo de paraquedas, é uma experiência cooperativa em que jogadores interpretam personagens fictícios em uma história. Ok? Então vocês vão criar, cada um de vocês, um personagem. Eu vou ser o fulano de tal, outra pessoa vai ser o fulano de tal, e a gente vai fingir ser esses personagens, interpretar. São os termos que eu gosto de utilizar
para facilitar a sua vida, que tá descobrindo agora sobre. E essa história, novamente, vai ter ali como objetivo a diversão, não necessariamente a vitória. Não é como um board game, onde você tem que encontrar uma solução. Ah, vou ganhar esse jogo. Não tem como ganhar o RPG de mesa. Não existe um objetivo de vitória. Existe um objetivo de exploração, de luta, de combate, de interações sociais, de conversar e de literalmente criar um personagem para uma série, né? Um personagem dentro de uma série, uma personagem dentro de um filme. Por mais que eles tenham objetivos, cada personagem, o objetivo não é vencer este jogo, tá? Então, lembre-se sempre disso, ok? Normalmente você então vai ter a figura dos jogadores e a figura do mestre. A figura do mestre é a pessoa que vai mais ler esses livros do que qualquer outro, que vai mais pensar nas histórias de Lenda dos Cinco Anéis e trazer pra vocês. Lembra daqueles filmes que são tipo uma narrativa, tem alguém por trás falando, né? O locutor ou o narrador, em que ele explica a história, explica as coisas indo e acontecendo, é a figura do mestre. Então ele que vai falar, vocês estão em uma casa, a casa é de tal jeito, vocês sentem tal cheiro, a cozinha da casa de tal maneira, possuir essas paletas de cores, essas são as pessoas que vocês, jogadores, venham entrarem nas casas. Então ele vai descrever isso do mundo e vai controlar os personagens que não são feitos por um jogador. Enquanto o jogador, a condicional ali é que o jogador ele vai controlar um personagem na maioria das vezes, né? Ele pode ter um companheiro animal também, dependendo do personagem, e aí ele pode acabar controlando, ou o mestre controlar também esse companheiro, mas ele vai usar o seu personagem. Então ele vai falar, eu saco minha espada, eu levanto ela, eu ataco contra alguém, eu converso com tal pessoa, eu falo tal frase. Então é isso que o jogador normalmente fala. Eu pego um celular, eu mexo no celular, eu interajo com tal pessoa, com tal objeto, com tal local. Então esta é a divisória mestre-jogador. Mas por que é chamado de RPG? Como eu falei aqui, é uma questão de role and play game, que é mais ou menos ali o que fosse você assumir papéis de um personagem e rolar dados. Por que usar dados? Os dados são introduzidos como um elemento do acaso e da sorte. Não é porque eu quero fazer algo, eu amasso uma bolinha de papel e eu quero acertar a minha lixeira. Não é porque eu quero que eu vou conseguir. Na vida real, a gente vai determinar isso por fatores como meu reflexo, minha força e várias coisas para mim acertar uma lixeira. Dentro do RPG de mesa, o que vai definir também são essas coisas que eu falei, reflexo, força e tudo mais. Porém, para você saber o acaso neste ato, você precisa dos dados para gerar uma aleatoriedade. Para quem não conhece, existem múltiplos tipos de dados, tá? Normalmente a gente conhece só o dado de 6 faces, né? O dado D6. Mas existe dados de 8, de 10, de 12, com cada um tendo cada vez mais lados. Lenda dos Cinco Anéis utiliza os dados de 10 lados, ok? Dados de 10 lados. Basta pesquisar na internet de 10 dados de 10 lados que você vai encontrar. Então, vamos lá. Seguindo, o que é Rokugan? Rokugan é o cenário fictício de A Lenda dos Cinco Anéis, inspirada nas culturas asiáticas antigas, na cultura asiática antiga, né? Porque a gente não é só Japão aqui, principalmente o Japão. Mas não é só Japão, ele explora um pouco do que poderia ser uma cultura coreana, uma cultura chinesa, introduz no mundo só fictício, tá? Não existe Rokugan na vida real, tá? E é um nome de um país, digamos assim. O mundo é repleto de samurais, quer dizer, esse país, não vamos falar o mundo porque Lenda dos Cinco Anéis se trata de um país, mas existe um mundo ao redor, logicamente, né? É um país, é repleto de samurais, clãs poderosos, guerreiros, sacerdotes e políticos que seguem um código rigoroso de honra e dever. Esse RPG, ele é para ser sempre mais um pouco formal, você sempre vai ter uma conduta mais de formalidade, então você não vai, tipo, chegar pra um político e se opor a ele, xingar ele, dar uma cadeirada nele. Essas coisas não vão acontecer no geral do Lenda dos Cinco Anéis, porque eles possuem uma postura mais centrada, principalmente de honra, tendo sinceridade como um dos seus aspectos principais, a compaixão contra os seus adversários. Então as pessoas são mais posturadas, e o dever, porque todo mundo respeita a hierarquia superior, ok? Ou pelo menos deveria respeitar, ok? O cenário mistura elementos históricos com fantasia, oferecendo uma rica
tapeçaria para aventuras. Então nós temos, dentro do cenário, invasões de terras inimigas que retratam um pouco mais do que seria os mongóis, por exemplo, invadindo as terras do Japão. A gente tem um pouco vivido dentro do RPG o racismo levado a certo grupo de um clã que acaba viajando para longe, eles misturam ali as suas raças, então eles acabam sofrendo com isso quando retornam para esse império. E muito mais. E temos a fantasia. Então nós temos pessoas que conseguem criar fogo, água, ar, terra e controlar até mesmo o vazio. Uma energia que ao mesmo tempo existe e não existe e tudo mais. Nós temos o vazio neste mundo. Por que jogar Lenda dos Cinco Anéis? Lenda dos Cinco Anéis se destaca por ser um RPG centrado em honra, moralidade e no código do Bushido, o caminho do guerreiro, né? Que esse código do Bushido é a honra do samurai, em vez de focar em matar monstros ou coletar tesouros. Por mais que você possa fazer isso também, não há nenhuma restrição dentro do jogo para isso, tá? O RPG envolve dilemas éticos e consequências das ações do personagem. Sim, tudo tem consequência aqui. Se você maltratou alguém, que você fez qualquer ato errado, você pode ser punido por este fato. A narrativa se concentra no respeito às tradições e na luta da honra e glória, tornando o jogo único entre os RPGs. Eu concordo. E desde já eu indico para vocês sempre virem na Wikifandom do Lenda dos Cinco Anéis. Vocês podem facilmente traduzir utilizando seu tradutor aí a página. Eu recomendo em inglês, em português não é muito bem feita. E ela conta todas as histórias, né? Você consegue clicar num clã, como o clã Caranguejo, e você lê tudo sobre a cultura deles. E é muito... É aqueles RPGs densos, né? Você até sobre a alimentação das pessoas, você tem aqui. Então mostra as famílias, quais são as escolas, pessoas desta família, né? Os chefes da família. Nós temos muita coisa mesmo sobre esses personagens locais e um mundo inteiro para você poder explorar, né? Então tem muito personagem. E quando você clicar em qualquer ano, né? Tudo isso aqui na cor amarela são links, né? Clicáveis. Se você encontrar algum ano, deixa eu ver se eu encontro algum aqui, ó. Pronto, vou encontrar um agora. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Pronto, encontrei um ano aqui. Vocês podem vir aqui no calendário. E o calendário, né? Vocês podem vir aqui, no caso, no séculos. E aí você vê cada um dos séculos. Século 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 13, ok? Você vê todos os séculos aqui. Você pode clicar num século de sua preferência, como o 12, e escolher um ano. Você pode ler, ver histórias. Ah, quero saber a história deste personagem aqui. Então você clica e vou descobrir a história sobre um dos imperadores, o Hantei 3789. Não, 8, 38. Hantei 38 aqui, por exemplo. Nós temos ele e a gente pode olhar um pouquinho sobre toda a sua história, sua trajetória até a sua morte. A gente pode seguir a história dele até a morte dele. Então é um RPG com uma lore extensa, muito bem feita, muito bem construída. Agora falando sobre o livro, e para isso vou até voltar um pouquinho aqui no nosso índice para poder falar um pouquinho sobre o RPG. Ele é muito bem organizado, gente. Ele é organizado de um jeito excelente, excepcional. Ele conta com 5 capítulos e o sexto que é este capítulo que eu estou aqui, né? Que é a introdução. Então vamos dizer que são 6, tá? Mas em si o livro fala 5. Mas ó, nós temos aqui, ó, introdução. Então nós temos este capítulo aqui e depois nós contamos com os outros 5 capítulos, tá? Vamos lá. Nós temos cada capítulo com um nome de um elemento do RPG. Então nós temos ar, terra, fogo, água e vazio. O do ar, ele é uma introdução ao mundo de Rokugan, sua história e cultura. Eu não vou trazer o livro do ar em um único vídeo, tá, gente? Abordando e tudo mais. Eu vou acabar pulando nessa primeira fase, porque eu quero ensinar a primeira mecânica pra vocês. Eu vou explicar sobre o mundo, mas em vídeos que não necessariamente tem a ver com o capítulo. Como eu falei pra vocês, eu tenho vídeos de história, né? Então se vocês virem aqui no canal, playlist, L5R História, você vê a história aqui, fora pela propaganda, mas você vê as histórias do RPG.
Também era um vídeo comigo mais novo, mais antigo, então talvez ganhe remakes também esse vídeo. Porém, eu acho ele bem explicado, então não acho tão a necessidade sobre. Mas eu conto toda a história, falo sobre os personagens, cito várias coisinhas interessantes e vou passando ao longo dos anos. Até hoje eu só falei E aí, pessoal? até o século 3, tá bom, gente? Mas eu vou ter vídeos agora numa forma mais atual, falando do século 4, 5 até o 12, né? Então, vocês podem estudar bastante da história por lá. E vou fazer alguns vídeos falando sobre outros personagens, de vez em quando, vídeos focados em figuras que eu acho importantes e que chamem a atenção para vocês, ok? Então, por isso, inicialmente nessa fase, a gente não vai falar tanto do livro do ar, tá? Livro da Terra são as regras... É o Rockstar? Tá, é propaganda da Wiki. Eu me assustei por um minuto aqui o que é isso, mas entendi a propaganda da Wiki. Terra, ok? Possui regras básicas mecânicas de jogo, como combate e testes de dano e de dados, ok? Então, isso aqui é o foco de todo mestre estudar essa parte. Fogo, criação de personagens e suas habilidades. Isto aqui vai servir bastante para os jogadores lerem, para eles saberem como criar seus personagens, o que eles podem fazer, ok? Nós temos água, ela é reservada para mecânicas avançadas e opcionais, com mais opções de personalização e mecânica alternativa. O legal do livro da água é se você é iniciante, você pode não lê-lo. Se você é iniciante, você pode não ler o livro da água inicialmente, fazer uma campanha, se você tá agitado, focado principalmente em você ler o livro da terra e o livro do fogo. Até o do vazio você pode deixar um pouco, nem tanto, de lado, tá? Esses são os dois principais para você ler, ok? E até o do ar depende, eu acho interessante para você conhecer um pouquinho do RPG, tá? Mas eu acho que os principais são da terra até o fogo, tá? Sem dúvidas nenhuma. Mas nós temos a água, regras avançadas, e nós temos o vazio, que é o capítulo do mestre, com dicas sobre como construir aventuras e campanhas, além de criaturas de exemplos, né? E uma aventura de exemplo para você. E aí o que eu recomendo? Se você nunca jogou RPG, é extremamente importante que você leia o livro do vazio. Mas se você já é alguém que conhece, você pode se dar ao luxo inicialmente a ler só o livro da terra e do fogo, tá bom? Então, é isso, esses são os principais pontos do livro. E aqui do lado eu só deixei uma nota sobre uma nota só para antigos jogadores. Isso daqui não é importante se você não conhece as outras edições de Lendas 5 Anéis. Mas se você veio da terceira edição, por exemplo, é bem importante você ler essa página aqui no livro, porque ele conta o que mudou da edição 3 para a edição 4. Mas então, nós finalizamos aqui a introdução e no próximo vídeo a gente já começa falando do livro da Terra, ok? E já começa a falar das mecânicas do livro. Então é isso aqui, esse foi o Lúcio Sanador e fui, acessem a playlist aí na descrição e entre no nosso servidor de Lendas 5 Anéis, onde vocês vão ter bastante tabelas, fichas prontas e pessoas para conversar sobre Lendas 5 Anéis.